Quarta lista, exercício 8. Uma barra condutora se move ao longo de 2 trilhos condutores sem atrito, ligados por uma resistência de 4 ohms, como mostrado na figura. O comprimento da barra é de 1,6 metros e um campo magnético uniforme de 2,2 Tesla é aplicado perpendicular ao papel voltado para o exterior, como mostrado. A. Qual é a força aplicada necessária para mover a barra para a direita com uma velocidade constante de 6 metros por segundo? A que taxa é a energia dissipada no resistor de 4 ohms? Bom, se eu aplico uma força e faço essa barra deslizar, se mover com uma velocidade para a direita, isso significa o quê? Que esta distância que está aqui, que é a distância de um dos lados desse retângulo, varia no tempo. Bom, a essência do efeito Faraday é a gente conhecer qual é o fluxo do campo magnético que atua sobre o circuito, nesse caso, sobre essa espira cuja área está variando. Bom, como o campo é homogêneo, então o fluxo é simplesmente o campo vezes a área. Isso vai ser o valor do campo, vezes o comprimento de 1,6, que eu vou chamar por enquanto de L, vezes o x, onde o x é essa distância que está variando aqui. Bem, o fluxo varia. Se o fluxo varia, eu tenho efeito Faraday. Então, nós vamos ter então uma fé induzida, cuja fé induzida é igual a menos a taxa de variação do fluxo do campo pelo tempo. Certo? Bom, B é constante, não varia no tempo. O L é o comprimento da barra, também não varia no tempo. O único que varia no tempo aqui é o X. Então, a taxa de variação do fluxo do campo pelo tempo é, na verdade, B vezes L vezes dx dt. Bom, nosso dx dt é identicamente igual ao valor da velocidade, ao valor do movimento da barra. Por que identicamente igual? Por que não é a velocidade? Porque velocidade é uma grandeza que você tem. Para ela ser positiva ou negativa, você tem que ter uma referência, que é o movimento da barra. Então, ele é identicamente igual, por quê? Porque você, na verdade, o seu dx dt ele é positivo, independente da referência da velocidade. Então, você tem BLV, onde seu V é positivo, já que o x está aumentando, né? Ele vai ser positivo porque a variação do x é positiva. Bom, dessa forma, a nossa fé induzida vai ser igual a menos BLV e negativa, já que esse fluxo do campo está aumentando. Com isso, nós temos condição de calcular qual é a corrente induzida no circuito. Nossa corrente induzida vai ser simplesmente a nossa fé sobre a resistência. Isso é BLV, aqui a gente não precisa dizer que ele é negativo, certo? Por causa do valor da corrente, que não vai ser negativo, a gente vai dizer qual é o sentido da corrente depois. E dessa forma nós vamos ter uma corrente passando pela barra e essa corrente vai interagir com o campo, gerando uma força. Bem, qual é o sentido da corrente que atua sobre o sistema? Bom, o sentido da corrente vai obedecer à lei de Faraday. Isso o sentido da corrente vai me gerar um campo induzido. Esse campo induzido ele é gerado de tal forma que, se o fluxo está aumentando, que é o caso do problema, então ele vai gerar um campo induzido no sentido contrário ao campo externo. Como o nosso campo externo está para fora, nosso campo induzido vai estar no sentido contrário. O efeito é tentar fazer com que o fluxo não varie. É claro que, novamente, ele não consegue, porque se ele conseguisse, eu não teria o efeito Faraday. Então, nosso B induzido vai estar no sentido contrário ao campo externo para dentro. Para gerar um campo para dentro, a nossa corrente induzida vai estar no sentido horário. Então, nossa corrente induzida está no sentido horário
Isso é, na barra ela está de cima para baixo, certo? A interação desta corrente com o campo magnético pela força de Lorentz, no caso a força de Lorentz vai ser, nesse caso, I L vetor B, já que o B é homogêneo, certo? E então, o produto vetorial entre L e B, já que o vetor L é o vetor de deslocamento das cargas, também está de cima para baixo, o B para fora, o L para baixo, o B para fora, vai me gerar uma força magnética sobre a barra da direita para a esquerda. Isso é, no sentido contrário ao movimento, como acontece sempre na lei de Faraday, no efeito Faraday. O efeito Faraday sempre gera uma força contra o movimento, já que ele não quer que esse movimento aconteça. Então, essa força magnética vai estar no sentido contrário ao movimento e a gente vai ter uma força aplicada, essa força aplicada da esquerda para a direita. Bom, o que ele está questionando é o seguinte: qual é o valor da força aplicada necessária para mover a barra para a direita com uma velocidade constante de 6 metros por segundo? Bom, se a velocidade é constante, a gente já sabe de cara que a força total sobre a barra é zero. Se a força total sobre a barra é zero, então no nosso item A, se a força total, a força aplicada vai ter o mesmo módulo que a força magnética. Certo? Porque se a força aplicada tem o mesmo módulo da força magnética, a força total sobre a barra vai ser zero e ela vai poder se mover com velocidade constante. Dessa forma, a nossa força aplicada vai ser BLV sobre R, que é a corrente, vezes o comprimento, então fica L ao quadrado, vezes o campo magnético, fica B ao quadrado. Dessa forma, a nossa força aplicada vai ser o campo, que é 2,2 Tesla ao quadrado, vezes o comprimento da barra, que é 1,6 metros ao quadrado, vezes a velocidade pelo qual ele vai se mover, que é 6 metros por segundo, dividido pela resistência, que é 4 ohms. E o resultado dessa conta é 18,6 newtons. Bem, então esse é o valor da força necessária aplicada para ele manter um movimento com a velocidade de 6 metros por segundo. Bom, o item B é a que taxa de energia dissipada no resistor de 4 ohms? Bom, a taxa de energia dissipada no resistor, que é a potência perdida por efeito Joule, é simplesmente R vezes I ao quadrado, onde I aqui é a corrente induzida. Então, nossa corrente induzida, como nós já havíamos calculado lá em cima, é BLV sobre R. Isso é 2,2 vezes 1,6 vezes 6 dividido por R, que é 4 ohms. Bem, essa conta dá 5,3 amperes, é a nossa corrente induzida. Bem, então na potência perdida por efeito Joule em cima do resistor, é a resistência 4 vezes 5,3 ao quadrado, isso é 112 watts. Bom, nós vamos poder comprovar, o que tem de interessante aqui é que se você tem energia perdida por efeito Joule em cima do resistor, alguém está entregando energia. Quem é que está entregando energia? É o cara que está empurrando a barra. E entrega energia por energia mecânica, de tal forma que a potência mecânica entregue para a barra é o trabalho por unidade de tempo. O trabalho é força vezes o deslocamento, né? Força vezes o deslocamento, já que essa força é constante, certo? Pelo tempo pelo qual ele faz o deslocamento, isso é, a força vezes a velocidade. Nossa força é 18,6 vezes a velocidade 6, dá aproximadamente 112
watts, ou joules por segundo, né? Então, a potência entregue por energia mecânica, pela potência mecânica, é gasto por efeito Joule em cima do resistor. É isso.